Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcelo Lobinho, do canal Gerenciamento de Risco.trade. Pois é, eu estava aqui pensando, cá com meus botões, né, em produzir um conteúdo que fosse de extrema importância para vocês, né, e como no próprio nome do canal e o intuito de criá-lo, né, já diz a respeito de gerenciamento de risco, então eu quero passar um pouquinho da minha visão para vocês. O que eu considero um gerenciamento de risco eficaz, tá? É, muitos têm falado de gerenciamento de risco, né? Principalmente os mais estudados, você ouve a pessoa falar que o seu gerenciamento de risco bom para você se manter no day trade seria ali de 2% do seu capital, né? Ou até alguns são agressivos e falam 10% do seu capital. Eu não estou aqui para ir contra a nada que ninguém tenha apresentado sobre gerenciamento de risco. A minha preocupação, só como um trade que enfrentou essa questão de gerenciamento de risco e só veio entender isso de forma muito mais clara e aplicável à realidade, à minha realidade, no começo desse ano. Por quê? Porque eu já sofri bastante com gerenciamento de risco e creio que muitos aqui já sofreram, né? Porque quando você começa com day trade, alguns têm, né, o seu capital de forma bem consistente, né? E de um jeito que você pode até ter o luxo de poder, né, investir, gastar um pouco mais, né, de acordo com a sua condição financeira, né, para que o day trade possa dar certo. Mas a realidade da maioria não é essa. A minha realidade também não foi essa, né? Eu no começo eu me lembro que eu cheguei a colocar R$ 1.000 para começar a operar day trade. E nesses R$ 1.000, ele não funcionou para mim nem 45 dias. Por quê? Porque não entendia o que era realmente um gerenciamento de risco em cima de um capital. Então, quando eu tinha lá, certo, um gerenciamento de risco sobre um capital de R$ 1.000, eu tinha ali uma estimativa de que se eu, né, tomasse stop de R$ 100 no dia, tá para cá, vamos colocar para cá, de R$ 100 no dia, seria algo que todo mundo fala assim, é comum, é tranquilo, né? Porque você não faz parte do day trade, né? Você toma stop de R$ 100 por dia, certo? E aí a pessoa falava assim, mas se você tomar R$ 100 por dia, você tem que subtrair esses R$ 100 e aí você tem que fazer um outro cálculo e outro cálculo, né? E eu falei, putz, que cálculo complexo, né? Até mesmo porque se tem uma coisa que vai mandar no sucesso da questão de você ser um trade bem sucedido, essa coisa se chama assertividade, né? Ou seja, né, quantas vezes você tem acertado na sua primeira operação? Por quê? Porque se você não tem uma assertividade maior do que o seu erro, a sua operação errada, aquela que dá stop, muito provavelmente
independente do capital que você colocar, a probabilidade maior é de não dar certo. A probabilidade maior é que você possa ter lucros em umas operações, em alguns dias que a sua visão de mercado esteja alinhada, né? E muitos chamam isso de sorte para o trade iniciante, porque não tem todo o estudo ainda capacitado para entender movimentações de mercado, né? Mas no decorrer do processo, você vai ver que esse capital ele tende mais a diminuir do que a crescer, por conta desta pequena palavra que faz toda a diferença na vida de um trade, a assertividade, né? Você pode ver que é muito comum você ver resultados de alguns trades, quando o pessoal põe a tela lá de resultado, e você olha lá na tela que a pessoa tem ali R$ 200 de lucro, e você fala, ela conseguiu R$ 200 de lucro no dia. Porém, quando você olha um pouco mais para trás, né, deixa eu colocar aqui a minha tela. Quando você olha um pouco mais para trás, esse prejuízo bruto aqui, né, ele está muito maior do que o resultado positivo. Então vamos supor aqui, tá? Eu tive aqui um resultado de R$ 155 na semana, porque eu opero com contrato. E aí você fala assim, pô, o cara conseguiu R$ 150, eu não estou conseguindo isso. Beleza. Só que daí você não atentou a olhar que para trás do resultado total, do lucro bruto dele, o prejuízo bruto dele foi de R$ 300, onde ele conseguiu uma recuperação de 400 e poucos reais, o que resultou para ele um saldo positivo. Então, o que acontece? Muitos são iludidos pela condição de ver só o valor ganho, mas não viu que ali houve uma luta, não atentou que ali houve uma crescente batalha para a reversão de um saldo já negativo, né? Por quê? Porque dificilmente você vê um trade que mostra isso daqui, ó, gráfico de eficiência, onde o resultado dele é muito maior do que o negativo e do que o 0 a 0. Às vezes nem tem 0 a 0, são poucos os que o que eu vi aqui, que realmente esta bola aqui estava totalmente verde, né? Por conta do quê? Porque muitos poucos falam sobre a assertividade da primeira operação, né? Então vou colocar aqui para ficar bem claro aqui, a assertividade, né, da primeira operação. E o que isso quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu passei por esse processo, né? Eu vim de um processo que eu não tinha um gerenciamento de risco. Então, por mais que eu acertasse e errasse nas operações, tinha dia que eu ganhava, tinha dia que eu pegava e devolvia tudo que ganhava. Tá? Isso é o que acontece com muita gente quando não se tem um gerenciamento de risco, certo? Sobre o seu stop diário. A outra questão foi que quando eu ajustei o gerenciamento de risco, né, e o meu gerenciamento de risco, ele é hoje, né, cerca de 125 pontos por dia. Ou seja, já ouvi muita gente aqui que também questionou isso. Mas 125 pontos é muito pouco. Onde já se viu 125 pontos, não dá para você acertar, né? E aí eu também já fiquei iludido e desanimado com isso, porque eu errava muito a primeira operação. E aí alguns falavam para mim assim, não, você tem que ter um stop maior.
Falei, poxa, legal, um stop maior. Um stop maior de quantos pontos? Ah, vamos usar um stop técnico. O que é um stop técnico? Né? O stop técnico é isso aqui. Certo? Você tem esta operação aqui, aí você comeu bola, ficou inseguro. Quando ela fez isso daqui, certo? Você entrou. E aí você deixa o seu stop acima do primeiro topo. Né? E quando você tem um stop desse tamanho, você tem um comprometimento financeiro já de mais de 200 pontos. Dependendo da sua assertividade, dependendo do seu capital, isso não quer dizer nada. Por quê? Porque se a sua assertividade da primeira operação for boa, você já fez um positivo, o que te leva esse positivo a ter oportunidades de exposição em você entrar em outras operações, né? Mas se o seu gerenciamento e a sua assertividade não for boa, o que vai acontecer é que muito provavelmente vai chegar uma hora que você vai ser estopado, né? Vamos supor que fosse, em vez daqui, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, uma operação contrária, tá? Vamos pegar que houve esse topo aqui, a pessoa entrou aqui, certo? E ela colocou o stop dela aqui abaixo, né? Perdão que eu não desliguei aqui a campainha do meu celular. Deixa eu deixar aqui tudo ok. Então, e aí a pessoa entrou numa operação contrária. Por quê? Porque muitos também erram nesse tipo de operação, tá? Eu já errei bastante. De você chegar e apostar que aqui houve um rompimento realmente desse topo, e você entrou no rompimento desse topo e colocou seu stop lá no fundo. E aí o que acontece? Você fez um trade ruim? Não. Mas o que aconteceu foi que, pela movimentação do mercado, você tomou um stop ali de 205 pontos. Se você leva a crer que um stop foi suficiente para você naquele dia, assim como um ganho também pode ser suficiente, ok? Você tem tudo para dar certo. Agora, o que acontece com a maioria é que isso não é suficiente. Por quê? Porque quando você pega um gráfico, né, o que a maioria faz? Ela olha para esse gráfico aqui, né, opa, vai sair um pouquinho fora da configuração, mas depois a gente volta. Vamos ver se... Aí, pronto. A pessoa pega esse gráfico aqui, certo? E aí ela faz isso daqui. Ela pega o cursor do mouse e faz isso aqui. Nossa, desceu 1.200. Nossa, subiu 300. Nossa, desceu mais 800. Aí a pessoa pensa assim, eu quero pegar isso. Principalmente o trade que está começando, com 1, 2 contratos. Fala, eu quero pegar tudo isso aqui, porque se o mercado movimenta isso, é isso que eu quero pegar. Tudo bem, tem erro nisso? Não. É bom isso? Sim. Para todo mundo? Não. Por quê? Porque o que a gente não atenta e o que não explicam, né, para a gente é que, como trade iniciante, além do gerenciamento de risco e na proteção do capital, não basta só você gerenciar o seu limite de stop no dia. O mais importante de tudo é você treinar a sua assertividade da primeira operação. Vamos pegar um calendário, tá?
Vamos imaginar aqui um calendário. Vou pegar aqui esse calendário aqui do próprio computador, tá? Vai aparecer aqui para vocês. Isso, esse calendário aqui. O que acontece? Se você tem uma semana de 5 dias e você chega na segunda, faz, deu erro. Chega na terça, deu erro. Na quarta-feira, ufa, acertei. Na quinta-feira, deu erro. Na sexta-feira, vamos dar uma colher de chá aqui e falar, ufa, acertei. Você teve 3 dias negativos para 2 dias positivos. O que isso impacta? Vai impactar na seguinte questão. Se o seu stop estiver dentro do seu gerenciamento de risco pelo alvo estipulado, você tem sucesso. Se você, vamos supor ali, tá? Vamos colocar aqui a seguinte situação. Pera aí, vamos trazer os rapazes para cá. Né? Gente, está um pouquinho só, né, complicado aqui, porque eu quero aproveitar dentro do gráfico mesmo, que é o que a gente trabalha todo dia, para ajustar isso daí. Então vamos supor o seguinte, tá? Vou pegar isso daqui. Vamos supor que o seu stop dia, ele é igual ao que você acha confortável de R$100. Contra o seu gain de, vou colocar R$50, tá? Mas eu tô vendo gente aí que não consegue nem fechar isso, tá bom? Vou colocar isso para cá, vou ajustar isso daqui para cá, deixa aqui o capital e deixa aqui então o que eu estou falando. O seu stop por dia permitido, você briga ali com R$100 de stop, o que daria aí 2 operações com stop de 250 pontos, tá? E para um gain de R$50, que estaria de 1 para 1, né? O que isso vai demandar? Vamos lá. Eu espero estar sendo um pouco claro para vocês, tá? E eu queria que vocês deixassem suas dúvidas aí também. Se você tem dentro de uma semana 3 dias que você tomou stop com 2 dias de ganho, a conta já não fecha. Você compreende o que eu estou falando? A conta não vai fechar. Por quê? Porque a sua assertividade não está tão boa. A assertividade que você tem que ter na primeira operação não está boa. Ou então, vamos até colocar que você tem uma assertividade X na primeira operação, mas você continua no mercado. E aí você entrega tudo e só para só quando der o stop, porque isso acontece com muita gente. Nós continuamos no mercado, porque achamos que temos que ter a chance de fazer mais financeiro, e a gente só para quando o stop é acionado. E tem gente que não para nem com o stop acionado, porque não coloca trava, acha que trava não é necessária. Ele fala assim, não, eu consigo administrar a situação. Então acha que trava de 24 horas não é necessário. Ele não é criança, ele não é irresponsável, ele sabe o que está fazendo. Ok. Depois vai chorar na posição fetal, vai achar que a vida é injusta, né? Veja bem, quando você pensa, né, em trade, como trade iniciante,
ou um trade que já apanhou um pouco do mercado e está querendo mudar isso e está buscando a tal da consistência, né? Consistência, gente, não é ganhar só dinheiro, não. Consistência é você ter um gerenciamento de risco atrelado a uma assertividade, a uma proteção de capital, a um stop por dia sustentável e a um gain superior a esse stop. Isso é consistência, isso é estar consistente. O que passa disso, o que for contrário a isso, não é consistência. O que se confunde a isso é você ter dias de sorte, dias de hoje deu tudo certo. Só que amanhã pode não dar tudo certo. Então, você precisa melhorar a sua assertividade. Por quê? Porque um stop, vamos tirar aqui a questão do gain, um stop de R$100, ele representa 10 vezes o seu capital. É um stop bom? É. Se a sua assertividade for boa. Agora, você tem R$1.000 na conta. Você vai ter que aprender a operar. E se você não souber operar com um contrato, gente, não vai ser 2, não vai ser 3, não vai ser 5 que vai te salvar a pele. Se você não aprender a operar com um contrato, não administrar tudo que você precisa administrar com um contrato, você achar que você vai conseguir reverter o seu erro na recuperação do seu capital, desculpa, vai dar errado. Por quê? Porque não é o tamanho do seu stop que vai sempre te livrar. Não é o tamanho do seu stop que vai fazer o diferencial. Eu não sei se você já viu pessoas que operam que colocam lá um stop de 500 pontos e você fala para a pessoa, tá, você vai buscar 500 pontos, que é R$100? Não. A pessoa, quando o gráfico vai a favor, o preço vai a favor dela, quando chega no 25, ela já está com a mão tremendo. Quando chegou no 30, muito provavelmente ela já estopou a operação. Não consegue chegar nem nos 50, que são 250 pontos. E por isso que eu criei esse canal. Porque além do gerenciamento de risco, eu estou começando a mostrar que operações de 250 pontos é possível, sem você sofrer. É só você olhar um vídeo que eu coloquei aqui do fechamento semanal. E os vídeos que eu estou começando a colocar aqui de stop ou de gain, em cima do meu próprio gerenciamento de risco. Por quê? O que seria ideal aqui? O ideal é que o seu stop, em vez de um stop de 100, ele fosse no máximo, tá? No máximo, para manter, tá? Para manter o seu ego, ele teria que ser pelo menos um stop de R$50 por dia, que ia representar 20 vezes o seu capital. Ou seja, você teria 20 dias para dar certo. O que, sinceramente, eu volto a repetir, se a sua assertividade da primeira operação não estiver alinhada ao ponto de o seu gain ser maior do que o seu stop diário, isso não vai dar certo. Se muito, você vai empatar na semana em 0 a 0.
O que, o que é ideal? O que eu, Marcelo Lobinho, considero ideal? Se eu tenho um capital de R$ 1.000 e eu preciso ter assertividade da primeira operação, onde a minha assertividade representaria um risco de stop menor que o meu gain, vou colocar aqui. Qual que teria que ser o meu gain para dar certo? Isso. O meu gain, ele teria que ser de R$ 50 por dia. E o meu stop? O meu stop, isso é o que eu faço hoje, tá, gente? O meu stop é de R$ 25 por dia. O que representa num capital uma margem de segurança e confortável, tá, de 40 vezes o seu capital. Aí você fala assim, impossível. Aí eu falo para você, não, é possível. É possível. Por quê? Porque você tem que treinar a sua assertividade. É você entrar no lugar certo e sair na hora certa. Se você conhece um pouquinho da movimentação de um gráfico e você já fez operações querendo alvos mais longos, você viu que muitas vezes você passou um calor absurdo, onde talvez o seu stop, muito além daquele limite operacional que você pode ter, ele te livrou de ser estopado por, por tanto que a operação voltou contra você. Eu já passei por isso. Eu também já sofri essa questão. Por quê? Porque eu já tive dias que eu coloquei 600 pontos, 650 pontos de stop. E chegou lá perto e depois foi a favor. Mas eu também já tive dias que eu coloquei 750 pontos de stop, não querendo sair de uma operação, e eu paguei por esse dia. Então, o que eu posso falar para você? Primeira coisa, quer ver como é que está a sua assertividade? Treina isso 15 dias no mínimo no calendário, anotando todos os dias em uma operação só por dia. Quantas operações você errou, quantas operações você acertou em 15 dias? 2 semanas, gente. Por quê? Porque isso vai dizer muito como está a sua análise, a sua visão de mercado, o seu operacional, o seu emocional. Isso vai falar muito a teu respeito. Porque não adianta você querer dar o segundo, terceiro, quarto, quinto passo se isso não tiver ajustado. Se isso não tiver alinhado com o que você precisa realmente enfrentar todos os dias. Não adianta ter stop alto diante de um gain pequeno. Não adianta também ter um stop alto buscando uma pontuação maior só porque o seu stop é daquele tamanho. Muitas vezes não vai dar. Muitas vezes você não vai conseguir alcançar esse objetivo. Pelo contrário, o seu sucesso está nas pequenas operações e não nas grandes. Pode observar isso. Você vai ver que você é mais assertivo na pequena do que na grande. Faz esse teste com você. Faz esse compromisso com você. Se você estiver vendo isso aqui, hoje é sábado, dia 20. Se você estiver vendo isso daqui entre hoje e amanhã e você não está indo bem, para essa semana, coloca lá o simulador. Coloca lá uma operação só por dia. Dentro daquilo que é mais confortável para você, talvez o seu gain não seja de R$ 50, de 250 pontos, talvez o confortável para você seja metade disso, seja você ganhar 25.
Mas entenda o que você tem que fazer para dar certo. O que acontece? Deixa eu apagar aqui, isso tudo aqui. O que acontece com muita gente? Tá? O que acontece é o seguinte, vamos colocar aqui a média móvel. Vamos tirar aqui o IFR. E aí, deixa eu ver como é que está aqui. Vou tirar aqui o Tilson. Vou deixar as duas médias móveis só, tá? Vamos deixar aqui a de 21, que está exponencial, e a de 9, que está também exponencial. Vamos ampliar um pouco mais e vamos buscar uma visão. Onde está o seu operacional? Se você segue médias móveis, não tenha mais nada na sua tela a não ser médias móveis. Por quê? Porque você não precisa de mais nada. Qual que é a regra fundamental de uma média móvel? A regra fundamental é cruzamento da média. Onde estava o cruzamento aqui? De sexta-feira. Nem eu tinha observado isso aqui. Ó. Cruzou aqui em cima. Veio paralela. Nunca opere, nunca, tá? Venha a operar contra a média. Eu estou procurando aqui, a seta aqui não tem. Vamos supor, nunca queira, tá? Comprar aqui se os candles não passou para cima da média. Nunca queira vender aqui se ele já abandonou a média lá em cima. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai ser estopado. Qual que é a regra número 1 de você seguir os seus indicadores? Nunca opere contra os seus indicadores. Se você não conhece, não tem familiaridade com o indicador, ou melhor, se você opera, mas quando você coloca a sua ordem e você não viu nenhum indicador, aquele indicador não está servindo para você. Se você segue médias móveis, siga realmente médias móveis. Certo? Faça o que as médias estão pedindo, principalmente a média de 9. A média de 9 está apoiada na média de 20. E não a média de 20 está apoiada na de 9. Então, se você vai seguir por conta de uma pequena operação, uma pequena tendência, siga dentro da média móvel. E quanto que eu vou pegar? Entendeu? Não sei, gente. Pega o que é confortável. Ó, 235 pontos. Ó, fechou. Para baixo da média. Entrou. Para baixo da média móvel. 280 pontos. 690 pontos. 700 pontos. Dia de tendência. Mas nem todos os dias são de tendência. O que acontece? Qual que é um dos erros do trade iniciante? Eu quero pegar tudo que o mercado me dá. Vou no infinito e além. Gente, você está errando. Por quê? Porque você está construindo um capital. Então, então o que é legal pegar? Né? O que é legal pegar é você pegar ali, certo? 250 pontos. Você está brincando comigo que eu vou pegar 250 pontos. 250 pontos é muito pouco para mim. 250 pontos não representa nada para mim. Você que pensa que 250 pontos é pouco. 250 pontos, tá? Se a sua assertividade fosse de 100%, tá? Você estaria fazendo na semana 1.250 pontos.
Fazer 1.250 pontos na semana não é para qualquer um. 250 pontos, para quem não tem um emocional alinhado, é você testar o infarto do miocárdio. É a sua adrenalina fazer o seu coração bater de modo extremamente acelerado. É onde muitos não conseguem chegar nessa operação de 250 pontos. 250 pontos representa quanto por dia? 50 reais. 50 reais por dia, gente, para quem está começando, 50 reais por dia é um ótimo ganho. 50 reais por dia, em cima de 1.000, já é 5% por dia. 5% ao dia. É um ótimo ganho. Para quem é mais astuto, que fala assim, mas eu não tenho 1.000 reais, eu estou colocando ali 300 reais. 300 reais, se você fechou 50 reais em cima de 300 reais, olha quanto que você rentabilizou. E outra, o que a pessoa não atenta é que não é o ganho que ela faz hoje que vai determinar o futuro dela como trade. Ou seja, se você fizer a lição de casa, daqui a pouco com cinco contratos, uma assertividade boa, o seu ganho vai ser de 250 por dia. 250 por dia, 1.250 por semana. O que praticamente aí já é um salário mínimo, um pouco mais, um pouco menos. Esqueci agora o valor do salário mínimo. Ou seja, faça a lição de casa. Faz o básico, que o básico funciona. Quando você sai do básico, você paga o preço por estar saindo do básico. Faz o básico. Deixa o seu emocional sentir o gosto das vitórias pequenas na maior parte dos dias, que o peso do loss vai sumir. Agora, se você não alinhar a sua assertividade para que esses 250 seja de 3 para 2, enquanto você não fizer isso, fica comprometido a sua evolução. A sua evolução vai ficar comprometida. E não é só os 250, gente, podia ser 100 pontos. 100 pontos, o seu stop teria que ser de 100 pontos também. Não existe você também ter uma assertividade de poucas pontuações diante de um stop muito grande, de muito pontos. Também não fecha. Se você tem medo de entrar na operação por conta de sei lá de onde você entrou errado, e você tem medo de ser estopado, deixa ser estopado. Permita ser estopado com 125 pontos. Por quê? Porque se você for estopado com 125 pontos, é muito melhor do que você ser estopado. Vamos botar aqui. Opa! Aí, gente. É muito melhor do que você ser estopado com 500 pontos, que seja, com sei lá quanto. A sua relação de ganho para a sua relação de perda tem que ser essa. Você tem que ganhar mais e perder menos.
Eu vou te falar que se você conseguir fazer isso daqui, essa gestão aqui de ganho e perda, mesmo que numa semana ruim, tá? A sua perda foi de 3 dias e o seu ganho foi só de 2. Mesmo assim, você ainda fechou positivo a semana. Sobrou ali R$ 25. É isso. É. Sobrou R$ 25 ali no final da semana. Aí, você não diminuiu o seu capital. Você preservou o seu capital. Não teve um ganho considerável, mas está sobrevivendo. Você precisa sobreviver ao processo. Não adianta você querer desafiar o mercado todo dia. Acredita no que eu vou te falar, você não vai vencer o mercado. Se você desafiar o mercado, desculpa, você não está desafiando o mercado, você está desafiando a você mesmo, porque o mercado não está nem aí para você. O mercado nem se importa com você. O mercado nem se importa comigo. Se eu não cuidar daquilo que eu conquisto todos os dias no mercado, o mercado não vai ser responsável por o meu desastre. O vendedor de curso, a pessoa que vende o curso, não é responsável pelo seu desastre. A pessoa está passando ali o que ela aprendeu, talvez o que ela pegou de outra pessoa e está repassando, não sei. Se você achou que é necessário fazer um curso, desculpa. Você está deixando de aprender a sua própria visão de mercado e está se apoiando em alguém falar para você, entra aqui e sai ali, entra aqui e sai ali. E isso não funciona. Não funciona. Vai funcionar durante um X, depois, se a pessoa desvincular de você, 3 meses depois você já não está sabendo mais nada. Você precisa sobreviver ao mercado. Para isso você tem que encontrar o seu operacional. Você tem que encontrar a sua análise de mercado. Se você não sabe o quanto um candle anda, o quanto que ele retrai, o quanto que ele avança, se você não sabe que tamanho tem uma perna de alta, uma perna de baixa naquele dia, se você não sabe qual que é a análise macro daquele mês, daquela semana, daquele ano, se você não sabe que notícia vai ter naquele dia que você vai operar, então você não está sabendo nada. Então você precisa aprender muita coisa por conta própria ainda. Se você não segue isso que você quer entrar, se você não segue o mercado com amor, com paixão, com determinação, muito provavelmente você não vai ter sucesso. E depois sabe o que vai acontecer? Você vai falar mal de todo mundo, vai brigar com todo mundo e vai falar que ninguém está certo. O que todo mundo mostra não é a realidade do mercado. Estão enganando. E isso não é verdade. O que faltou foi você estudar, empenhar. Se você não está entendendo nada de mercado, experimenta ficar ali um dia, cruza os braços, não põe operação nenhuma. Coloca ali as duas médias móveis que seja, então coloca ali o que é mais confortável para você e assiste o mercado andar. Deixa o mercado se comunicar com você. Se você fizer pelo menos isso, você vai começar a entender o mercado, porque o mercado por si só ele se mostra para você. Por si só. Uma análise de mercado é um achismo. É você olhar e você falar, existe uma maior probabilidade dele continuar fazendo isso do que continuar fazendo aquilo. E aí, o que acontece? Muitas vezes, um analista,
ele pode dar uma visão que ele tem do mercado. Mas aquela visão pode ser bem sucedida ou não. Eles também não são o gênio da lâmpada. Eles não estão ali para depois serem punidos pela ignorância de falar assim, ele me falou um negócio e tinha que ter acontecido aquilo que ele falou. Não pode acontecer o contrário daquilo. Falta você crescer, falta você entender. E falta principalmente você acreditar naquilo que você está vendo. E se errou, meu amigo, minha amiga, paciência, isso acontece. Eu já acertei nas minhas próprias análises, como também já errei na minha própria análise. E hoje o que eu passo para vocês aqui nesse canal, que uma operação de pelo menos 250 pontos é possível no dia. Tá aqui, gente. Vamos ver aqui, ó. Cadê? Vou colocar aqui. Abas. Operações semanais. Tá aqui, ó. 290 pontos, 250 pontos, 380 pontos. Um stop um pouco acima do meu, 145 pontos. O meu é 25 pontos. Um 0 a 0. Uma defesa ali, break-even. Mas tá aqui, ó. É possível fazer operações de 250 pontos. Até, vou comentar, não era para ter esse stop, era para ter ganho aqui os 250 pontos. Fui esticar a operação, me zerou na primeira, fui fazer a segunda, tomei stop, paguei o preço. Sexta-feira, chegou próximo dos meus 250 pontos, eu não encerrei a operação, voltou contra 0 a 0. Era para ter pelo menos aqui uns 215, 220 pontos de ganho. Também erro. Todo mundo erra. Mas aqui é possível um contrato só. É um contrato. Não precisa mais do que isso. Se você não aprender a ganhar dinheiro com um contrato, não vai ser com 10, com 20, com 30, com 50, com 200 que você vai ganhar dinheiro. Pelo contrário, o prejuízo vai ser maior, a dor vai ser maior, a frustração vai ser maior. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje. O que eu preciso? O que você precisa para dar certo no mercado? Você precisa gerenciar o teu risco, melhorar a tua assertividade da primeira operação. É isso aqui que você precisa. Não precisa de mais nada. Gerencie o teu risco de acordo com o tamanho do teu capital. O que é mais confortável para você? Saber que o teu stop diário representa 10 vezes o seu capital, ou saber que o teu stop diário representa 40 vezes o seu capital? Como é que você vai trabalhar melhor? De que forma você vai se sentir mais confortável em entrar no mercado e fazer as suas operações? A tua assertividade. A primeira operação. A primeira operação é tudo. Se você não está acertando a primeira operação, para tudo. Para tudo. Não tenha medo de parar. Tem mercado todos os dias. É preferível você parar um pouco e ajustar a sua assertividade do que você continuar dando murro em ponta de faca. Ajusta a sua assertividade, pega um calendário. Se você tem coragem, fica um mês no teu calendário. Se você acha que é muito, pega daqui para o final do mês e testa a sua assertividade.
Todo mundo fala, simulador não tem efeito, não tem causa e efeito, porque não tem emocional nele. Põe uma trava de 24 horas no simulador. Põe lá uma operação e põe lá 24 horas de trava. Para você ver se ele não vai mexer com o teu emocional da mesma forma. Gente, eu fiz isso. Eu passei por isso. Eu fiz esse processo comigo mesmo. Teve calendário aqui de mês que eu rasguei. Porque eu fiquei inconformado como é que eu estava errando tanto na primeira operação. Não foi fácil para que eu pudesse admitir que eu tinha que ajustar a minha assertividade da primeira operação. A ansiedade estava me atrapalhando. A questão de você já querer ficar posicionado. O gráfico nem mostrou para você, o mercado nem conversou para você, para falar, não, o dia vai ser assim hoje. Você já quer entrar na operação e ficar posicionado. É isso que eu tenho para passar para vocês nesse vídeo. Espero que você curta esse vídeo, espero que você compartilhe esse vídeo. Dificilmente você vai ver falar sobre gerenciamento de risco, stop diário da maneira como eu falei para vocês. Stop é para ele nem ser acionado. Stop está ali para garantir que o seu risco não passe dali. Mas o que vai demandar sucesso é a sua assertividade na entrada da operação. Tá bom? Eu deixo um grande abraço para vocês, espero que curta esse vídeo. Desculpe se eu fui um pouco enérgico ou se passei isso de uma forma não tão macia. Mas o mercado não acaricia a gente. O mercado não chega pra gente e passa a mão na cabeça da gente quando a gente erra. Simplesmente ele vira para você e fala, vai estudar de novo, você não está sabendo nada. Eu quero que você encurta esse processo. E para encurtar esse processo, somente você entendendo isso, gerenciar o teu risco. De que forma? Que o seu stop diário seja no máximo 40 vezes o seu capital dividido ali por esse tamanho de stop. Né? Que o teu stop seja, que o seu capital lá seja 40 vezes maior do que o seu stop diário, é isso que eu quero falar, fica melhor assim. E que a sua assertividade da primeira operação esteja ajustada. Faz isso. Deixa o seu comentário, deixa a sua crítica, deixa o seu like, segue o canal. Essa semana agora eu vou postar todos os dias, vou continuar postando as minhas operações, acertando ou errando. Vou postar na sexta-feira o fechamento semanal de novo. Então acompanhe, ativa o sininho. Tá bom? Vamos junto? Um grande abraço. Sucesso a todos.